Fala pessoal, eu sou Jankel dos Santos, eu sou advogado especialista em concursos públicos e eu sempre trago aqui no canal alguns assuntos relevantes sobre o mundo jurídico dos concursos públicos. Se você é concurseiro, você é candidato e tenha medo de sofrer uma eventual ilegalidade ou talvez já tenha sofrido qualquer tipo de ilegalidade ou conhece alguém que esteja passando por essa situação, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal e dá um like para nós. Vamos ao vídeo. Pessoal, quero falar hoje aqui sobre um assunto de tamanha relevância para quem faz um concurso que tenha a previsão do TAF, que é o Teste de Aptidão Física. O TAF ele é muito previsto em concursos de carreiras policiais. Embora também a gente veja essa previsão dessa etapa aqui em alguns outros concursos, mas é muito mais comum em concursos da carreira policial. O TAF ele é um teste de aptidão física, o candidato vai ser submetido a uns exercícios físicos ali para ver se ele suporta e comporta todas as atribuições em que ele pode sofrer durante tanto o curso de formação até mesmo para o exercício do cargo. Existem algumas situações que o candidato ele faz o TAF e ele reprova, às vezes não por falta de preparo, mas por alguma circunstância alheia. E eventual reprovação pode abrir margem ou não para o candidato conseguir o seu retorno ou talvez conseguir uma anulação nesse teste de aptidão física. Deixa eu trazer um exemplo prático aqui. Nós atendemos um cliente, um candidato que ele tem reprovado um teste de aptidão física que foi o teste de corrida. E ele nos questionou a possibilidade de fazer a anulação desse TAF. Junto com a análise do edital, junto com tudo que aconteceu, as circunstâncias que o candidato foi submetido, nós ressaltamos duas hipóteses, que talvez ele poderia fazer a anulação desse teste de aptidão física ou talvez não teria muito êxito na anulação, mas ele podia pleitear, talvez seguir um outro caminho para tentar conseguir a aprovação nesse seu teste de aptidão física. Mas vamos falar o que interessa sobre a possibilidade de anulação do teste de aptidão física. Eu falo isso aqui em especial sobre o TAF, mas pode valer para qualquer outra etapa do concurso público, pois se ficar demonstrado uma flagrante ilegalidade na aplicação desses testes de aptidão física, o candidato pode muito bem suplicar pela anulação desse teste. Esse pedido de anulação, ele pode fazer um requerimento para que seja só para ele, se essa ilegalidade tenha acontecido somente durante a execução do exercício que ele tenha feito, ou então para o teste de aptidão física de todo o concurso público, vai proceder uma anulação de todos os candidatos. Qual que é esse tipo de ilegalidade? O candidato, quando ele vai se inscrever no concurso público, ele sempre tem que ler as regras que dispõe o edital. Eu sempre falo aqui no canal, sempre leia o edital. O edital, quando é publicado, o candidato tem que ler no mínimo 10 vezes aquele edital lá para saber tudo o que a banca vai cobrar. No teste de aptidão física, vai ter lá muito bem descrito quais são os exercícios que o candidato vai ser submetido e quais vai ser os tipos de condições, a forma em que vai ter que proceder quanto à execução desses testes de aptidão física. Quando eu falo em eventual ilegalidade, eu posso utilizar como exemplo uma fuga quanto às regras do edital. Por exemplo, era para teste de corrida ser numa pista oval, chegando lá a banca determinou que os candidatos fizessem o teste de corrida na rua, que foge totalmente do edital, da regra do edital, da regra do jogo. Então, essa situação hipotética que eu estou falando aqui é uma situação totalmente anulável, porque ela foge às regras do edital. Vamos também utilizar a questão do princípio da isonomia. Muitos sabem que os testes de aptidão física em concursos policiais, eles são formados por turmas grandes e muitas vezes os candidatos passam o dia inteiro, as turmas passam o dia todo fazendo esses testes, iniciam muitas vezes 7 da manhã e vão terminar só na parte da tarde. O candidato que vai ser das primeiras turmas, que vai fazer o teste de corrida, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, ele tem uma condição muito mais favorável do que aquele candidato que vai fazer o teste ao meio-dia. Dependendo da região do país, dependendo a temperatura em que está fazendo, o candidato em si que vai fazer os testes antes, ele tem umas condições melhores do que o candidato que vai fazer o teste durante o meio-dia, a 1 da tarde. Aqui também uma flagrante ilegalidade, porque não está ocorrendo uma isonomia entre os candidatos, já que os candidatos que não fizeram o teste durante o sol escaldante do meio-dia, da 1 da tarde, eles tiveram muito mais oportunidade, tiveram um desgaste físico e psicológico muito menor do que esse candidato que tenha feito durante um período que tenha um sol mais forte quanto à aplicação do teste. Outro exemplo que eu posso citar também é chuva. Se o candidato faz o teste num horário X, o tempo está ok, beleza, né? Conseguiu lá fazer. 2 horas depois, né, dependendo da região do Brasil, cerca de 2 horas depois começa a desandar um temporal lá no local dos testes de aptidão física.
Teste de corrida nunca é coberto, sempre é em pista de corrida, pista de atletismo. Então, o candidato ele vai ficar sujeito a situações climáticas. Se o candidato que fez o teste de aptidão física, o teste da corrida, em período anterior, fez em condições climáticas boas, e o candidato que tenha feito no período mais tarde, ou às vezes até em um outro dia, onde estava chovendo muito, ele naturalmente não concorreu em iguais condições com aquele primeiro candidato. Então aí também tem uma flagrante quebra da isonomia. Enfim, isso tudo são questões de ilegalidades. A ilegalidade a gente consegue levantar sempre que existe um erro grave, uma quebra de isonomia, enfim, várias circunstâncias aí com que a gente consiga trazer uma situação que o candidato não tenha conseguido ter a aptidão naquele teste de aptidão física, não por falha sua, mas sim por circunstâncias alheias à sua vontade. Tá, Janquiel, e daí o candidato então que ele foi reprovado e o que ele faz para levantar eventual ilegalidade ou fazer o pedido de anulação do seu teste ou dos outros testes? Qual que é o caminho correto? Deixa eu explicar para você, candidato que foi reprovado no TAF. O caminho que você tem que fazer são duas vias. Primeiro, recurso administrativo. Você vai fazer o recurso administrativo sobre a ilegalidade que tenha ocorrido. Se você quiser pleitear pela anulação do TAF, você vai ver se você vai pleitear pela anulação somente do seu TAF, da sua turma ou do TAF em geral. Sempre é cabível. O pedido em si, você pode pedir o que for, o que você muito bem entender. Agora, se for aceito, é outra situação. Mas se você tem uma matéria de que houve uma quebra da isonomia, houve uma ilegalidade, uma fuga do edital, você consegue pedir anulação ali e a banca ela tem que analisar. Ela pode indeferir o teu pedido, mas ela tem que fundamentar o indeferimento. Todos os atos administrativos são fundamentados, deveriam ser fundamentados. Então, se você alega um recurso, esse fato em um recurso, a banca vai ter que deferir o teu recurso e fundamentar com o deferimento, ou indeferir o seu recurso e também fundamentar quanto ao indeferimento. Eventual indeferimento, que você queira prosseguir quanto a essa tese aí e pleitear eventual anulação do seu teste de aptidão física, ou até mesmo uma nova avaliação, talvez que precisa ter, então você pode ingressar por meio da ação judicial. A diferença entre o recurso administrativo e a ação judicial é que no recurso administrativo, quem vai analisar vai ser uma comissão designada pela própria banca. Ou seja, a banca te reprovou e a banca que vai avaliar o teu recurso. Mas a chance de você ter êxito sempre é grande. Todavia, se você não tiver êxito no próprio recurso administrativo, você vai ingressar com ação judicial. Vai ser por meio do Poder Judiciário, vai ser um juiz que vai analisar o seu caso. Ele vai agir de modo imparcial, ele não pode ter vínculo nem com o candidato, não pode ter vínculo com a banca, e ele vai analisar dentro do exemplo que eu dei, né, citando se ocorreu talvez uma flagrante ilegalidade, se tem a possibilidade da anulação do teu teste de aptidão física, se houve uma quebra de isonomia ou se não houve, né? Enfim, vai ser de uma avaliação de modo imparcial que o magistrado vai dar e julgar no teu caso. Se ele entendendo que você tenha direito do que você está alegando, ele pode muito bem, ele tem força para isso, ele tem poder para determinar a anulação do seu teste de aptidão física, a anulação do teste de toda a sua turma, de todo o TAF, do concurso, todo o ensino. Enfim, vai caber ao que você pedir, ao que ele avaliar e principalmente ao que você convencer ele sobre os seus argumentos. E aí, gostou do conteúdo? Se você foi reprovado no teste de aptidão física ou conhece alguém que esteja passando por alguma situação parecida, eu vou deixar aqui embaixo, no link de descrição deste vídeo, um link de acesso que você vai ter atendimento com alguém da equipe do nosso escritório. Lá você vai conseguir sanar de forma gratuita qualquer tipo de dúvida quanto à reprovação no seu concurso público e pode sanar qualquer outro tipo de dúvida sobre essa matéria. Eu vou ficando por aqui e até mais.